Eu parabenizo os pais que estão presentes aqui na igreja por uma razão. Nós vivemos uma sociedade em que pai é uma figura obsoleta na mentalidade das pessoas. Nunca foi e nunca será, mas às vezes é tão obsoleta que, por exemplo, no carteirinha do SUS, não existe mais registro do pai, só da mãe. Nome da mãe está lá. Do pai, tanto faz. E a gente vê muitos pais abandonando a paternidade, deixando de lado os seus filhos. E às vezes isso pode acontecer em várias dimensões. Tanto o abandono completo, como aqueles pais que saem do seu lar e nunca mais veem os seus filhos, como também existem aqueles pais que eles são ausentes mesmo morando dentro da casa. E às vezes eu me flagro tendo que tomar cuidado porque eu posso ser um desses pais. A minha tendência é ao isolacionismo e eu preciso muitas vezes tomar cuidado com isso. Existem também os pais que abandonam seus filhos não fisicamente, nem talvez emocionalmente, mas espiritualmente. Porque, sabe de uma coisa? Obrigado, hoje tem porção dobrada. Sabe de uma coisa? Eu não vou criar tensão com os meus filhos por causa de questões espirituais. Eu prefiro ficar tudo tranquilo em casa. Então você vê, existem várias formas de abandonar a paternidade. Mas a paternidade é importante, especialmente quando os filhos vão em caminho à fase adulta. Você vai arriscar colocar teu celular ali, filha? Bom, amados, quero contar uma história sobre paternidade para ilustrar o começo, dessa meditação. E essa história, ela tem a ver com o rito de passagem para a fase adulta, numa certa tribo indígena norte-americana, em que uma criança que está entrando na fase adulta, ela tem que passar uma noite no escuro, no meio do mato. Eu não me lembro se com as mãos atadas, mas eu sei que com os olhos vendados, sem poder enxergar nada, provavelmente com as mãos atadas, senão ela ia desvendar os olhos. E ela tem que ficar sozinha no meio do mato. E essa é a passagem da fase infantil para a fase adulta, quando então a criança se torna um guerreiro valente. E esse é um momento de muito temor. Imagine você amarrado, indefeso, cego, só ouvindo os ruídos da mata uma noite inteira, sozinho. E você imagina o pânico que deve dar naquele pré-adulto. Mas uma das coisas que eles descobrem depois que passaram por esse rito é que o pai estava sempre ao derredor, olhando para que nada fizesse mal para o filho. E esse é o significado da paternidade. Aliás, gente, nós nos tornamos maduros quando nós temos não só a capacidade biológica, mas a capacidade moral para ser pai. Por isso, muitos homens que abandonam sua paternidade deixaram de ser, mostraram que nunca foram adultos, sempre foram crianças. Porque a maturidade está ligada com a paternidade no sentido de que você se coloca em condições de oferecer provisão, cuidado, proteção, modelo para outras pessoas. Isso é paternidade. Liderança é uma espécie de paternidade. Quando você lidera um grupo, você está sendo um pai naquele grupo no sentido que você vai oferecer provisão, proteção, segurança, propósito e modelo para aquelas pessoas. Então veja só, a paternidade ela é
um aspecto muito importante da maturidade. Eu queria conversar com vocês sobre isso, sobre paternidade. O que é ser pai? E nós vamos passar por vários textos. Em primeiro lugar, ser pai é gerar vida. Você, quando você faz isso, você multiplica a glória de Deus. Não sei se você sabia disso. Mas a Bíblia toda ela é interligada. Desde Gênesis, nós vemos Deus dizendo assim, abençoa Adão e Eva e disse, sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra. Ok? Então, por exemplo, eu desejo muito que a terra seja cheia de brépol por todo lado, né? E todos eles sejam adoradores do Senhor. Certo? Então, essa é multiplicação, a paternidade. Agora, vejam só um pouquinho. Eu desejo também que vocês multipliquem a glória de Deus que há em vocês. Quando Deus fez essa incumbência para Adão e Eva, Ele estava querendo que tudo aquilo que foi depositado em Adão e Eva se multiplicasse e espalhasse a terra. Agora vejam, em Isaías, só não vou abrir o texto, mas diz assim que a glória do Senhor encherá toda a face da terra. Onde está a glória do Senhor? Olhe para o lado. Está aí, ó. As pessoas que são feitas à imagem e semelhança de Deus. Elas são parte disso. É lógico que o cumprimento dessa profecia se estende muito mais além disso, porque no coração dessas pessoas precisa haver a presença de Deus, a aliança com Deus. E aqui nós temos a segunda paternidade, que não é biológica, é espiritual. Então vejam, por exemplo, a paternidade biológica em Gênesis capítulo 21, de 1 a 7. Ali fala de Abraão. Gente, Abraão é o pai da fé porque ele foi o pai que modelou paternidade. Visitou o Senhor a Sara como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que lhe nasceu de Sara, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque, que significa riso. Abraão circuncidou seu filho Isaque quando este era de 8 dias, segundo Deus havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou, quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho, pois na sua velhice lhe dei um filho. Queridos, uma das grandes tristezas de Abraão era rico. Era possuidor de muito gado. Gente, para padrões da época, Abraão era um Bill Gates da vida. Por que eu falo do Bill Gates? Que a renda anual do Bill Gates é maior do que alguns países desse planeta. Assim era Abraão. Ele olhava de frente a frente com o rei do Egito, com Abimeleque. E o pessoal pensava 2 vezes em encrencar com Abraão, porque Abraão, na sua riqueza, tinha povo para libertar reis. Foi combater contra os 5 reis que conquistaram a cidade onde Ló morava. E ele sozinho derrotou 5 reis. Ele tinha um exército considerável de servos e servas prontos para pegar na batalha. Não era pouca coisa. Dono de muito ouro, muito gado, muita riqueza. E Abraão, ele um dia reclamou com Deus. O que adianta, Deus, eu ter tudo isso, se um servo nascido na minha casa vai ser o herdeiro, porque ele não tinha filhos? Esse é o símbolo da multiplicação. O que adianta eu alcançar
tudo se eu não tenho alguém para quem deixar? Se eu conquisto coisas e não posso multiplicar aquilo que Deus depositou em minha vida, na vida de outros. Por isso, a paternidade é tão importante. Que ela enche a terra com a glória. Uma das coisas que os árabes aprenderam, eles mudaram para a Europa, e cada um tem uma renca de filhos. Assim, tipo 10, 12, 15, 20. E eles descobriram que essa é uma maneira de conquistar a Europa para a religião muçulmana sem fazer nenhuma guerra. Simplesmente indo lá, morando lá, se tornando europeu e tendo filho, multiplicando, 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 multiplicando. Os europeus querem ter um cachorro, não querem ter filho? Os cristãos europeus querem ter um cachorro, não querem ter filho? E aí, o que acontece? Toda a fé que eles têm morre com eles. Simples assim. Percebeu? E assim, acredita-se que se algo não for feito em 20 anos, a Europa será muçulmana. França já existem bairros onde se uma mulher não andar com burca, é capaz de ela ser espancada. Se ela andar com roupas um pouco mais frescas, ela pode ser espancada na rua. Amados, veja a importância da multiplicação biológica. Também a importância da multiplicação espiritual, porque não adianta nada você gerar filhos para perdê-los para o mundo. E ao mesmo tempo, mesmo depois que você gerou filhos biológicos e cessou a produção de filhos biológicos, existem os filhos espirituais. Veja Gálatas 4:19. Gálatas 4:19. Paulo falando aos crentes de Gálatas: meus filhos, por quem de novo sofro as dores de parto, até Cristo ser formado em vós. Pudera eu estar presente agora convosco e falar-vos em outro tom de voz, porque me vejo perplexo a vosso respeito. Deixa eu explicar. Os crentes na Galácia, a região da Galácia, estavam se deixando corromper por um evangelho que dizia: Jesus Cristo salva somente se você, junto com Jesus Cristo, praticar todas as regras e doutrinas do judaísmo, guarda do sábado, restrição de alimentos e uma série de outras coisas que os fariseus acrescentaram à lei, tornando aquilo um sofrimento. E aí, Paulo fala, os Gálatas são insensatos, por que vocês estão abandonando o evangelho da salvação pela graça em Jesus Cristo? Tentando se aperfeiçoar pela lei? E aí ele fala, eu sou como uma pessoa que pariu vocês e agora estou sofrendo as dores de parto de novo, para que vocês não morram. Nós, como pais, e aqui pais e mães espirituais no caso, precisamos entender que a nossa responsabilidade não cessa com a geração da vida biológica. Nós temos que ser pais, tanto para filhos biológicos quanto para filhos espirituais. E gerar em nossos filhos também vida espiritual. Importante, gente, porque se você quer ver aquilo que foi depositado em você não se perder, você tem que multiplicar em outros. Você tem que multiplicar em outros. Você tem que procurar. Agora vamos pensar assim, sem gênero. Pais e mães, aqui olha só, porque é uma responsabilidade de dois. Um pai não é pai sozinho, né? Uma mãe não é mãe sozinha. Nós precisamos dos dois. Agora você imagina o seguinte. Imagine você
reproduzindo a sua vida na vida de outro. Reproduzindo. Mulheres, que tal você procurar uma outra mulher que não conheça Jesus e levá-la a Jesus, discipulá-la? Sempre tem alguém que dá ouvidos a você. Homens, que tal você procurar um contato com alguém que não conhece a Jesus, mas que te ouve e te respeita, e reproduzir a vida que Deus colocou em você, na vida daquele outro? Isso é paternidade. A Bíblia diz: o que ganha almas é sábio. Continuando, gente, porque o tempo está avançando. Ser pai é proteção. Em Marcos 9, de 20 a 27, nós vemos um pai que procura libertação para o seu filho endemoniado. Aquele texto da transfiguração, quando Jesus sobe ao monte, e lá ele é transfigurado, e Pedro tem a brilhante ideia de ficar morando no alto do monte, e Deus diz: olha, ouça meu filho, não fica impressionado porque Moisés e Elias apareceram aqui. Aí eles descem, lá embaixo no vale tem uma experiência ruim. Os discípulos não estavam conseguindo expulsar um demônio de um rapaz, e esse demônio fazia esse rapaz ter ataques epilépticos e jogava ele na água ou no fogo para tentar matá-lo. E aí Jesus fala: até quando vos sofrerei? Trazei aqui o menino. O menino veio, o demônio viu Jesus. Aí começou a dar um ataque epiléptico na criança, caiu como morto. Jesus tinha dito: saia desse menino. Aí tomou o menino pela mão, levantou, ele foi liberto. Mas o pai antes conversou com Jesus e perguntou: se é possível para o Senhor, liberta o meu filho. Jesus fala: se é possível, tudo é possível ao que crê. E aí o pai fala: eu creio, me ajuda na minha falta de fé. Entende? Você não precisa ter toda a fé do mundo, mas você precisa se lançar em fé. Quando você se lança em fé, Deus age. Uma fé às vezes temerosa. Ai, será que... Claro, dá frio na barriga, dá medo. Não tem problema. Mas se lance em fé. Tome posicionamento em fé pelos seus filhos. Pelos seus filhos. Aquele homem lutou. Disse assim: eu não vou desistir. Até que encontrou libertação para o seu filho. Quanto pai chora por causa dos seus filhos que não estão no caminho do Senhor? Recentemente, eu recebi uma notícia muito boa. Um pastor amigo meu, um cara que eu gosto muito, ele deixou de ser pastor porque o seu filho vivia nas drogas. Ele disse assim: se eu não consigo dar cuidado espiritual para o meu filho, eu não posso ser pastor. E ele deixou de ser pastor mesmo, não abandonou o ministério dele, entendeu que ele não tinha condições de ser pastor nessa situação. Mas ele lutou e orou e chorou para o seu filho, foi buscar o seu filho várias vezes, e o filho sempre dando vexame, sempre dando problema. Recentemente, o filho foi empossado pastor, foi ordenado pastor. Recentemente, a doce notícia de que o filho daquele homem está nos caminhos do Senhor, está servindo o Senhor. Sempre vai ter que haver um cuidado, porque a dependência química deixa uma marca que dura por muito tempo na vida de uma pessoa, se não por toda a vida. A possibilidade de uma recaída está ali. Mas esse pai ganhou seu filho. Entenda? Nunca abra mão do seu filho. Nunca permita que o diabo faça estrago na vida dos seus filhos. Seja louco de fazer guerra até as últimas consequências.
pela vida daqueles que lhe foram confiados. Não deixe que o diabo roube a tua herança. O que é a tua herança se não são teus filhos? Então, nunca abra mão disso. Nós temos também em Juízes, quando Gideão, ele derruba o altar de Baal, e aí o povo vem para matar Gideão, e o pai de Gideão entra na frente. Vocês não vão matar meu filho, não. Se esse Deus que ele derrubou o altar é tão poderoso assim, ele que brigue com o meu filho. Mas vocês não vão encostar um dedo nele. Entende? Você é proteção. Você é aquele pai que, mesmo quando o filho está amarrado no meio do mato, com os olhos vendados, você está ao redor, protegendo. Sabe quando termina a paternidade? Nunca. Mesmo quando você morrer, aquilo que você deixou como legado vai servir como referência para aqueles que ficaram depois de você. E mesmo depois que esquecerem do teu nome, aquilo que você deixou como legado vai se multiplicar nas gerações. E de uma maneira indireta, aquilo que você deixou como legado vai reproduzir por muitas e muitas gerações, se não para sempre. Entende isso? Uma cena que eu tenho na minha cabeça, na praia, nós em férias, meu avô pega um sujeito no meio da rua e começa a falar de Jesus para ele. Eu me lembro hoje, até hoje. O velhinho, meio barrigudinho, uma sunguinha, né? E ele lá, pega um sujeito na rua. Você já ouviu falar de Jesus? E eu nem era convertido naquela época, era um piazão, traia mesmo. Mas aquilo me impressionou tanto, que até hoje eu lembro. Amados, o que você vai deixar de marca vai proteger seus filhos para o resto da vida. Aquilo que você trouxer da glória de Deus na vida deles. Vai proteger ele de más decisões, proteger de más companhias, proteger na hora do perigo, vai dar entendimento para a pessoa saber como lutar nos momentos em que o inimigo se lançar contra ele. Tudo isso. Você é proteção. Pai, você é provisão também. Provérbios 19:14. A casa e os bens vêm como herança dos pais, mas do Senhor a esposa prudente. Abrão buscou até isso para o seu filho. Em Gênesis 24, de 1 a 4, eu não vou ler porque o tempo não me permite, mas em Gênesis 24, de 1 a 4, fala que Abraão, quando teve seu filho Isaque, ele não permitiu que seu filho casasse com as mulheres da região. Por quê? Porque, vejam só, Abraão provavelmente conheceu, ou pelo menos foi contemporâneo, de Noé por alguns anos. Se você fizer a conta das genealogias, se não houver salto entre uma genealogia e outra, as contas dão que Noé ainda estava vivo quando Abraão nasceu. Noé foi o único homem que escapou do dilúvio com a sua família. E foi o caminhar de Noé com Deus que permitiu que a sua família sobrevivesse ao castigo. Percebeu? A fé de Abraão salvou sua família. De Noé. Abraão provavelmente chegou a ser contemporâneo de Noé, mas as gerações de Abraão da época de Abraão já não tinham mais conhecimento de Deus. Alguma coisa aconteceu de Noé até Abraão, que a fé no Deus de Noé se perdeu. Aquele negócio que eu falei, se cada geração perde 10% da fé, quantas gerações nós vamos precisar para que não haja nenhuma fé? Então, isso estava acontecendo. Na época de Abraão, quase ninguém mais adorava Deus. Adoravam deuses, eram politeístas. Adoravam coisas e com cultos nojentos.
com sacrifícios humanos, prostituição. Agora, Abraão olha para aquele povo ao redor e diz assim, eu não quero que meu filho seja casado com uma mulher que vai levar ele para essas coisas. Então ele manda seu servo buscar uma esposa para ele, para o seu filho, na terra dos seus parentes, porque entre os seus parentes ainda havia temor de Deus. Foi assim que Isaac casou com uma prima. Doido, né? Mas a esposa de Isaac era a prima dele. Porque entre aqueles povos, a corrupção da idolatria já era uma praga. Então você veja, até nisso, ele proveu para que não se perdesse. 2 Coríntios 12, 14, Paulo fala, eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. A paternidade nos tira do egoísmo. Não é assim que quando a gente era solteiro pensava mais na gente. Mas depois quando a gente tem filhos, a gente pensa assim, nossa, tudo isso que eu vou deixar para os meus filhos, eu vou deixar para eles, não é para mim. Eu vou prover para eles, eu vou trazer para eles maior conforto, maior segurança. Isso é paternidade. Paternidade, eu estou correndo porque nós já estamos em 27 minutos, é exemplo e ensino. Salmo 22, 4 diz, nossos pais confiaram em ti, confiaram e os livraste. A experiência da caminhada dos pais com Deus vai servir de modelo para os seus filhos enfrentarem a vida. Que modelo você está deixando para os seus filhos? É importante que eles participem das lutas e aprendam a vencer em Deus. Mas é importante que eles vejam você orando. É importante que eles vejam você se rendendo a Deus. É importante que eles vejam no Pai alguém que tem vontade firme, mas rende essa vontade à vontade do Criador. Aí eles vão ter vontade de caminhar pelo mesmo caminho. E eles vão encontrar a vida. Ser pai também é sacerdócio. Malaquias 4:6. Ele converterá o coração dos pais aos filhos, o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Sabia que quando nós deixamos de cuidar dos nossos filhos, nós trazemos maldição sobre a terra? A terra é maldita, onde pais não se importam com seus filhos. Interessante isso. Então, amados, sacerdócio, você representar a sua família perante Deus. Você clamar, lutar, chorar. Teve um pregador, não, senhor, não é pregador, ele era cristão, e ele resolveu gastar 1 hora por dia orando por cada um dos seus filhos, e ele estendeu isso gastando 1 hora por dia orando pelos seus netos. E quase todos os seus netos foram pastores, pregadores da palavra, missionários, exceto um, que não foi. E esse um que não foi, se tornou um conferencista famoso, Luiz Palau, que falava sobre casamento. Um sujeito que restaurou muitos casamentos ao redor desse mundo, através das suas palestras, dos seus ensinos, dos seus livros. Veja, muito pode, pela sua eficácia, a súplica de um justo. Você é sacerdote para interceder por sua família perante Deus. Se você não faz isso, você não está cumprindo o seu papel.
É importante essas coisas, meus amados, para que nós entendamos a nossa função. Então, meu desejo para você, hoje, é que Deus desperte em você uma ânsia de ser um pai melhor. Não que você tenha sido um péssimo pai. Talvez você tenha sido muito bom, está de parabéns pelo que chegou até aqui. Mas ao eu estudar essas palavras aqui, eu olho para mim mesmo e digo assim, tem muita coisa para melhorar. Eu não oro 1 hora por dia por cada um dos meus filhos. Imagina assim, 1, 2, 3. 3 horas, mais a nora 4, mais o genro 5, mais o netinho 6 horas por dia. É complicado. Mas veja que diferença faz um pai piedoso na vida da família. Então, nessa sociedade que diz que o homem é um mero fornecedor de sementes para geração de filhos, eu quero resgatar a tua identidade. Você é proteção, provisão, modelo, segurança, sacerdócio e mestre. Cabe a você aceitar a mentira de Satanás ou a verdade de Deus para a sua vida. Porque aquilo que você escolher vai se refletir se a tua família vai trazer a glória de Deus sobre a face da terra ou vai ser mais um problema a ser resolvido nesse mundo. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de pedir aos pais que ficassem em pé para receber uma oração. Eu ia pedir um favor para o William. William, você podia orar pelos pais, abençoando eles? Santo Deus Pai, obrigado, Pai, porque realmente nós podemos te chamar de Pai. E nós temos, Senhor, esse modelo maravilhoso para seguir, que é o teu cuidado, a tua paternidade, Pai. E nesse Dia dos Pais, nós temos tantos pais aqui reunidos e sabemos, Pai, que cada um de nós somos imperfeitos, cada um, Senhor, desses pais são imperfeitos. Mas obrigado, Senhor, porque o Senhor mostrou o caminho, o Senhor nos guia, Pai, em todas as direções que nós precisamos, Senhor, seguir. E eu quero colocar, Senhor, diante de Ti a vida de cada um desses pais. Sabemos, Deus, que eles têm as suas lutas, as suas dificuldades. E pedimos, Senhor, para que eles não deixem também as suas posições de filhos Teus. Que assim, Pai, como eles esperam que os filhos deles dependam deles e que eles possam ajudar os filhos deles, que eles também, Pai, venham depender de Ti e esperar em Ti, Pai, a Tua ajuda, o Teu socorro, o Teu cuidado. E que, Pai, essa condição deles como filhos tornem eles pais ainda melhores, Deus, dos seus filhos. Obrigado, Pai, pela vida de cada pai aqui, e nós abençoamos eles em nome de Jesus Cristo e do Pai. Amém.